Eu me apaixonei pelo amigo do meu marido. Então, me separei dele e fui viver minha paixão. Porém, eu não esperava que o pior fosse acontecer e me arrependi. Olá! Seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. A tela do celular tremia na minha mão, ou talvez fossem minhas mãos que não conseguiam parar de tremer. A foto era clara demais, nítida demais. Um homem sorridente, o mesmo homem que dormia ao meu lado todas as noites, com o braço jogado sobre uma mulher que não era eu. Ao lado deles, um menino de uns 10 anos, com os mesmos olhos do meu marido, José. A legenda da foto postada no perfil daquela mulher era um soco no estômago. Mais um aniversário com os amores da minha vida. 15 anos juntos. 15 anos. Nós éramos casados há 8. Aurora? A voz de Messias, baixa e preocupada, me tirou do transe. Você está bem? Eu levantei o olhar para ele. Messias, o melhor amigo de José. O nosso amigo. Ele estava sentado à minha frente na mesa da cozinha. A mesma cozinha onde eu preparei o jantar para José na noite anterior. Um jantar que ele nunca chegou para comer. A desculpa? Reunião de última hora, meu bem. Me espera acordada, não. Eu não esperei. Adormeci no sofá como tantas outras vezes. 15 anos, Messias. Minha voz saiu como um sussurro arranhado, quebrado. Ele está com ela há 15 anos. Nós somos uma farsa. Ele esticou a mão sobre a mesa e pousou sobre a minha, que ainda segurava o celular com a força de quem se afoga. O toque era firme, quente. Era o oposto do que eu sentia. Eu estava gelada, oca por dentro. Eu sinto muito, Aurora. Eu juro que não fazia ideia. Os olhos dele eram sinceros, cheios de uma compaixão que eu não via nos olhos de José há anos. A verdade é que a infelicidade não era novidade para mim. Ela vinha se instalando aos poucos, como poeira nos móveis. Primeiro foram as longas noites de trabalho que nunca acabavam. Depois as viagens de fim de semana para fechar negócios, das quais ele sempre voltava mais cansado e mais distante. As conversas foram diminuindo até se tornarem monólogos meus, respondidos com monossílabos. Onde você estava, José? Trabalhando. Mas você disse que o projeto tinha acabado. Apareceu outro, Aurora. A vida é assim. A vida. Ele falava da vida como se eu não fizesse parte dela. Eu me sentia como um item na casa, algo que ele sabia que estaria ali quando voltasse, como o sofá ou a televisão. E o amor foi se esfarelando nesse silêncio, nessa distância. Eu me sentia cada vez mais solitária dentro do meu próprio casamento. E no meio dessa solidão, Messias apareceu. Não que ele não estivesse lá antes. Ele era uma constante, um amigo divertido que vinha para os churrascos. Mas ele começou a ver as rachaduras. Ele vinha me visitar durante a semana, com a desculpa de pegar alguma ferramenta que tinha esquecido na casa de José. Ele não chegou ainda! Messias perguntava, olhando para a mesa posta para um. Eu apenas balançava a cabeça, forçando um sorriso que não alcançava os meus olhos. Deve estar preso no trânsito. Um trânsito de sábado à noite? Ele não pressionava, mas ele via, e ele ficava. Trazia um vinho ou pedia uma pizza. Nós conversávamos por horas. Eu desabafava sobre meu dia, sobre minhas frustrações, sobre a solidão que me consumia. Ele ouvia, de verdade. Ele me olhava nos olhos, fazia perguntas, se importava. Foi ele quem me deu a força para questionar, para cavar mais fundo. Aurora, você não merece isso. Ele me disse uma noite depois que José cancelou nossa viagem de aniversário pela 3ª vez. Ninguém merece se sentir invisível. Foi a palavra certa. Invisível. Era exatamente assim que eu me sentia. E foi com a ajuda de Messias que comecei a procurar. Ele era bom com tecnologia, entendia de redes sociais. Eu era um desastre. José sempre disse que eu era devagar com essas coisas. Talvez de propósito. Vamos só dar uma olhada, Messias sugeriu, sem maldade. Às vezes as pessoas deixam rastros sem querer,
Começamos pelas coisas óbvias. Nada. O perfil de José era fechado e profissional. Mas então, Messias teve uma ideia. Ele começou a procurar pelos nomes dos colegas de trabalho que José mencionava, os que supostamente viajavam com ele. E foi no perfil de um deles, em uma foto de confraternização da empresa, que encontramos a primeira peça. José estava abraçado com aquela mulher. Alguém comentou: "Que lindo casal! Cláudia, seu marido é um gentleman." Cláudia. O nome dela era Cláudia. A partir daí, foi como puxar o fio de um novelo. Encontramos o perfil dela, aberto, cheio de fotos da família feliz, aniversários do filho, Pedro, viagens para a praia nos mesmos fins de semana em que José dizia estar em congressos. A data do casamento deles, 12 de maio de 2010. 8 anos antes do nosso. Eu não era a esposa, eu era a outra, a segunda família que ele mantinha em segredo. Meu mundo inteiro, construído sobre 8 anos de mentiras, desabou com o clique de um mouse. Olhei para Messias, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto, quentes e silenciosas. Ele se levantou, contornou a mesa e me abraçou. Não foi um abraço de amigo. Foi um abraço de quem entende a dor, de quem está ali para juntar os pedaços. Eu me agarrei a ele, soluçando contra seu peito, o cheiro do seu perfume se misturando ao cheiro amargo da traição. "O que eu faço agora, Messias?" Sussurrei contra o tecido da sua camisa. Minha vida é uma mentira." Ele me afastou gentilmente, segurando meus ombros. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo neles além da compaixão. Havia raiva. Uma raiva por mim, pela injustiça que fizeram comigo. E havia algo mais. Algo que eu estava com medo de admitir que sentia também. "Agora," ele disse, a voz firme e decidida, "agora você vai pegar sua vida de volta. E eu vou te ajudar. Ele não vai sair por cima dessa história. Não mesmo." Naquele momento, olhando para o rosto do melhor amigo do meu marido, eu soube que a solidão tinha acabado, mas eu não fazia ideia de que a guerra estava apenas começando. Uma guerra onde meu coração, já em cacos, seria a primeira vítima e, talvez, o prêmio final. A porta se abriu com um estrondo que fez meu coração pular no peito. José entrou, o paletó jogado sobre o ombro, o nó da gravata já frouxo. Ele parou no meio da sala, os olhos passando de mim, sentada com uma rigidez de estátua, para Messias, de pé ao lado da janela. Um vinco de confusão se formou em sua testa. "Messias? O que você está fazendo aqui a essa hora? E que caras são essas?" Eu me levantei. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina, mas a raiva era uma coluna de ferro me sustentando por dentro. Eu não ia desmoronar. Não na frente dele. "Eu sei de tudo, José." A frase pairou no ar, curta, pesada. A confusão no rosto dele deu lugar a uma cautela repentina. Ele largou o paletó sobre uma poltrona, os movimentos deliberadamente lentos. "Sabe de quê, Aurora? Você anda muito estranha ultimamente." "Eu sei da Cláudia." Disparei o nome e a reação dele foi imediata. Uma contração quase imperceptível em sua mandíbula. Um piscar de olhos mais demorado. Foi suficiente. "Eu sei do Pedro. Eu sei dos seus 15 anos de felicidade." O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. José olhou para Messias, uma acusação silenciosa nos olhos. Você. Ele disse a voz baixa, carregada de veneno. "Você foi quem encheu a cabeça dela com isso, não foi? Sempre de olho no que é meu." "Não desvie o assunto, José." A voz de Messias era calma, mas firme como uma rocha. "Isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com suas mentiras." Ele riu. Uma risada seca, sem humor. "Minhas mentiras? E vocês dois aqui, sozinhos, no meio da noite? O que eu deveria pensar, hein?" Ele se virou para mim, o rosto se contorcendo em uma máscara de indignação. Você. Ele disse, voz baixa, carregada de veneno.
Você foi quem encheu a cabeça dela com isso, não foi? Ele trabalha como um condenado para te dar essa vida, essa casa. E é assim que você me agradece? Se encontrando com o meu melhor amigo pelas minhas costas? O absurdo da acusação me atingiu com a força de um tapa. Ele, o homem com 2 famílias, 2 vidas, estava me chamando de traidora. Você não tem vergonha? Minha voz tremeu, mas não de medo. Era fúria, pura. Você tem outra esposa. Você tem um filho que eu nunca soube que existia. Você viveu uma mentira por 8 anos e tem a coragem de me acusar? O que você esperava? Ele gritou, dando um passo na minha direção. Messias se moveu, se interpondo sutilmente entre nós. Que eu largasse minha família por você? A Cláudia, ela é minha história. Você foi um erro. Um erro que eu tentei consertar. Cada palavra era uma facada. Um erro? Sim, um erro. E já que agora você sabe de tudo, pode fazer o favor de arrumar suas coisas e sair da minha casa. Sua casa? Eu ri, incrédula. Essa casa também é minha, José. Eu trabalhei tanto quanto você para construir tudo isso. Eu não vou a lugar nenhum. Ah, você vai sim, ele disse, o rosto vermelho de raiva. Ele pegou meu braço, o aperto forte, doloroso. Solta ela, José. A voz de Messias não era mais calma. Tinha um tom de aviso, baixo e perigoso, que fez José parar. Ele me soltou, me empurrando para trás. Isso não acabou. José rosnou para mim, antes de se virar para Messias. E você? Eu nunca mais quero te ver na minha frente. Traidor. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um campo de batalha. José me ignorava, mas deixava claro, de todas as formas, que minha presença era indesejada. Contas que eu costumava pagar apareciam vencidas na minha mesa. A senha do nosso streaming foi trocada. Pequenas crueldades diárias para me fazer sentir como uma intrusa. Ele queria me expulsar pelo cansaço, me humilhar, até que eu não tivesse outra opção a não ser ir embora, sem nada. Eu passava os dias trancada no quarto, chorando, sem saber o que fazer. A dor da traição era uma coisa, mas a humilhação de ser tratada como lixo na minha própria casa era outra. Foi Messias que não me deixou desistir. Ele vinha todos os dias, trazia comida, sentava comigo enquanto eu mal tocava no prato. Você não pode deixar ele te vencer assim, Aurora. Mas o que eu posso fazer, Messias? Ele quer me tirar tudo. Ele não pode, Messias disse, os olhos fixos nos meus. E foi ali, naquela troca de olhares, que eu senti de novo aquela conexão, aquela força que emanava dele e me contagiava. E eu não estava apaixonada por ele ainda, não conscientemente, mas eu estava me apegando à sua força, à sua bondade, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Era ele quem me mantinha à tona. Uma noite, enquanto José estava em uma de suas viagens de trabalho, que agora eu sabia ser uma viagem para outra casa, Messias chegou com uma expressão diferente. Havia um brilho de determinação no seu olhar. Eu tive uma ideia, ele disse, sentando-se ao meu lado no sofá. Ele se esconde atrás da imagem de bom filho, de irmão exemplar, não é? A família dele o adora. Eu assenti, sem entender onde ele queria chegar. Então, ele continuou, a voz ganhando intensidade, vamos trazer a família dele para cá. A mãe, os irmãos, vamos contar a verdade na frente de todo mundo. Vamos ver se ele tem coragem de te chamar de traidora na frente da mãezinha dele. Eles vão acreditar em mim? Sussurrei. Eles vão ter que acreditar, porque a gente não vai só contar, a gente vai mostrar. Ele pegou o celular. Eu dei um jeito de conseguir o telefone da Cláudia e o endereço dela. Meu estômago gelou. O que você vai fazer?
Nós não vamos fazer nada, ele disse, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Nós vamos convidá-la para a festa, ela e o Pedro. Acho que já passou da hora das duas famílias do José finalmente se conhecerem. Ele me olhou, esperando minha reação. O medo se misturava com uma onda de adrenalina. Era um plano ousado, arriscado, podia dar tudo errado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia uma fagulha de poder. Eu não era mais a vítima indefesa chorando no quarto. Eu ia lutar. Eu respirei fundo. Quando? Messias sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. No domingo, o dia do almoço em família. A mãe dele já confirmou que vem. Vai ser um dia inesquecível. Naquele momento, olhando para ele, eu percebi que meus sentimentos estavam mudando. A gratidão estava se transformando em admiração. A admiração em um carinho profundo. E no fundo do meu coração, uma nova semente começava a brotar. Uma que eu não ousava nomear. Eu estava me apaixonando por Messias. E essa paixão me deu a coragem que eu precisava para o que viria a seguir. O cheiro de carne assada e alecrim pairava no ar, uma cruel imitação de normalidade. A mesa da sala de jantar estava posta com a melhor toalha, os pratos que eu só usava em ocasiões especiais. Dona Elvira, minha sogra, estava sentada na cabeceira, sorrindo enquanto contava uma história da infância de José. Meu cunhado, Ricardo, ria alto. E José, ao meu lado, desempenhava o papel de filho e marido perfeito, com uma maestria digna de um Oscar. Ele enchia meu copo de suco, passava a mão nas minhas costas, tudo para a plateia. Para mim, seus toques eram frios como gelo. Meu coração batia descompassado contra as costelas. A cada 5 minutos eu olhava para Messias, que estava sentado do outro lado da mesa. Ele me devolvia um olhar discreto, um aceno quase imperceptível que dizia: "Estou aqui, tenha calma." Calma. Era a última coisa que eu sentia. Eu era uma atriz em uma peça prestes a ter seu cenário incendiado. "Você está tão quieta hoje, Aurora", comentou Dona Elvira, me olhando com seus olhos pequenos e perspicazes. "Aconteceu alguma coisa?" José respondeu por mim, apertando meu ombro. "Ela só está cansada, mãe. Trabalhou muito essa semana. Não é, meu bem?" Eu forcei um sorriso. "É só isso mesmo, Dona Elvira. Um pouco de cansaço." O olhar dela permaneceu em mim por um segundo a mais, desconfiado. Antes de voltar a falar sobre como José sempre foi um menino de ouro, responsável, um orgulho para a família. Cada elogio era uma brasa queimando minha pele. Eles não sabiam de nada. Eles amavam uma ilusão, um personagem que José criou com esmero. E então, o som. A campainha tocou. Um som agudo, estridente, que cortou a conversa fiada e o riso. Todos na mesa se calaram. Os olhos de José encontraram os meus, e pela primeira vez naquele dia, vi um lampejo de pânico real em seu rosto. Ele sabia que eu não esperava visitas. "Você convidou mais alguém, Aurora?" perguntou José com voz controlada, mas a tensão era palpável. Antes que eu pudesse responder, Messias se levantou. "Deixa que eu atendo. Deve ser uma encomenda que pedi para entregar aqui." Era o nosso sinal. Meu estômago se revirou. Era agora. José relaxou visivelmente, mas seus olhos seguiram Messias até o corredor. Ouvi a porta se abrindo, a voz calma de Messias dizendo: "Pode entrar, por favor, estão todos na sala de jantar." Os passos no corredor eram leves. Uma voz feminina, hesitante: "Tem certeza? Acho que foi engano. O José me disse que..." E então, eles apareceram na porta da sala de jantar. A mulher da foto, Cláudia. Ela era bonita, com cabelos escuros e um olhar cansado. Ao seu lado, segurando sua mão com força, estava o menino, Pedro. Ele era a cópia exata de José.
Não havia como negar. Os dois pararam, olhando para a cena de família feliz, completamente confusos. O silêncio na sala era absoluto, pesado, como se o ar tivesse solidificado. Dona Elvira olhou da mulher e do menino para José, a testa franzida. Ricardo parou com um garfo a meio caminho da boca. O rosto de José passou por uma dúzia de emoções em 3 segundos. Choque, negação, pânico e, finalmente, uma fúria gelada. Cláudia? Disse José, com a voz um fio. O que você está fazendo aqui? A mulher, Cláudia, olhou para ele, depois para mim e de volta para ele. A confusão nos olhos dela começou a dar lugar a uma suspeita terrível. José? Que lugar é este? Quem são essas pessoas? Ela apontou para mim. E quem é ela? José se levantou de um salto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. É um engano. Uma colega de trabalho, só isso. Vamos conversar lá fora. Ele tentou caminhar na direção dela, mas Messias deu um passo à frente, bloqueando o caminho sutilmente. Foi a minha vez. A adrenalina lavou o medo do meu corpo. Levantei-me, as mãos apoiadas na mesa para me dar firmeza. Todos os olhos se viraram para mim. Ele está mentindo, Cláudia. Minha voz saiu clara, mais forte do que eu esperava. Eu não sou uma colega de trabalho. Meu nome é Aurora e eu sou a esposa dele. A palavra esposa caiu na sala como uma bomba. Cláudia deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida fisicamente. Sua mão apertou o ombro do filho com mais força. O quê? Não, isso não é possível. Nós somos casados há 15 anos. E nós há 8. Completei, o olhar fixo no de José. Vi o ódio flamejar ali. Dona Elvira se levantou, a mão no peito, o rosto pálido como cera. José, que brincadeira é essa? O que essa mulher está dizendo? É loucura, mãe. Ela está inventando tudo. E você? Ele se virou para Messias. Você armou tudo isso? Eu vou acabar com você. Não desvie o assunto, José, disse Messias, calmo. Ele pegou o celular do bolso. As provas estão todas aqui. Fotos, datas, perfis. Você quer que eu mostre para sua mãe a certidão do seu primeiro casamento? A ameaça o calou. Ele olhou para a mãe, para o irmão, para mim, para a Cláudia. Estava encurralado, um animal preso em uma armadilha que ele mesmo construiu. Foi Cláudia quem quebrou o silêncio novamente, a voz embargada de lágrimas e incredulidade. Então, todas as viagens, as noites fora, era aqui que você estava? Ela olhou ao redor da casa, para os móveis, para as fotos na parede. Nossas fotos. Você tem outra vida, outra família. A última palavra foi um soluço. O menino, Pedro, começou a chorar baixinho. Mãe, o que está acontecendo? Eu quero ir para casa. Aquilo partiu meu coração. No meio da minha vingança, havia uma criança inocente, o maior lesado de todos. Dona Elvira caminhou até ficar de frente para José. O rosto dela, antes cheio de orgulho, era agora uma máscara de decepção e vergonha. Ela não gritou. Ela falou baixo, o que foi muito pior. Eu não criei você para ser esse tipo de homem. Eu não te ensinei a destruir famílias, a sua própria família. Ela olhou para Cláudia e para o neto que ela não conhecia, e as lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado. Você me envergonhou, meu filho. Você envergonhou o nome do seu pai. Ela se virou e, sem dizer mais uma palavra, pegou a bolsa e saiu, seguida por Ricardo, que lançou um olhar de puro desprezo para o irmão. A sala ficou em silêncio novamente. A família que ele tanto prezava tinha acabado de virar as costas para ele.
O pilar de sua vida de mentiras tinha ruído. Cláudia, com uma dignidade que eu admirei profundamente, enxugou as lágrimas. Ela olhou para mim e, por um instante, não éramos rivais. Éramos duas mulheres unidas pela mesma dor, pela mesma traição. Havia um entendimento silencioso no olhar dela. Depois, ela se virou para José, o homem que ambas amamos ou pensamos amar. Acabou, José. Nunca mais nos procure. Você não tem mais um filho. Ela pegou na mão de Pedro e o levou para fora, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura foi o som final da vida de José desmoronando. Ele ficou parado no meio da sala, completamente sozinho. Messias e eu éramos apenas espectadores da sua ruína. Ele olhou ao redor